Deus nos abençoe. Já são 20 horas, né? Vamos já com nossos pensamentos serenos, vamos serenando pensamentos, sentimentos. Vamos respirando de forma tranquila, de forma serena, de forma lenta, inspirando e expirando. Estamos sentindo esse ar penetrando em nossos pulmões, sentindo a harmonia que vai penetrando em nosso corpo. Com o nosso sentimento de gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos amigos espirituais, pelas oportunidades que nos dão, pela harmonia que vem sobre nós, pelas inúmeras oportunidades que tem dado sobre nós. A tua luz, Mestre Jesus, seja conosco, nos abençoe, nos ilumine cada dia. Obrigado por tudo e que possamos ter uma reunião maravilhosa, que possamos ouvir a palestra, possamos refletir sobre o tema. Graças a Deus. Boa noite, Murilo. Seja bem-vindo. Agora, gente, vamos iniciando nossa reunião de hoje. Com a grande satisfação de ser a Alane vai palestrar com nós. E ela vai falar sobre a fé, esperança e a caridade. O que tem a ver, né? A fé, a esperança e a caridade, nossa caminhada. E tem tudo a ver. Estamos discutindo sobre isso, vamos refletir sobre o tema. Alane, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Hoje falaremos um pouco, né, sobre essa trindade inseparável, né, que é a fé, a esperança e a caridade. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com elas separadas, né, falar sobre cada uma, mas as três são inseparáveis, né? A fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, é a fé que guia a esperança e a caridade. E o que seria a fé, então? A fé é aderirmos ao que ele revelou, a Deus, né? Você confiar em algo, né? No caso que nós estamos falando de religião, confiar em Deus, né? A fé é isso, essa confiança. A fé também ela é comparada como um sol, que nos guia e nos ilumina, né? E ela também, comparada ao sol, ela não pode ser tocada, ela é sentida, ela está dentro de nós, né? Dentro dos nossos corações. E através dessa fé que a gente cultiva em Deus, né? Quando a gente está passando ali por alguma dificuldade, a gente deposita ali nossa fé em Deus, né? E Deus, através dos espíritos bons, né, ele vai guiando e vai, através das circunstâncias e das pessoas que são colocadas no nosso caminho, é que a gente vai vendo a presença de Deus, né? Vai ver que aquela fé nossa valeu a pena. Como eu disse, né, mãe de todas as virtudes, né? Bom, aí a fé, ela pode ser dividida em cega ou raciocinada. A fé cega é aquela que a pessoa acredita basicamente naquilo e que o risco dela é virar o fanatismo. A raciocinada é aquela que você sabe por que você está passando por aquela dificuldade, aquela dor, né? Existe uma razão, um porquê para isso. A fé cega, ela já é mais complicada porque você pode se rebelar contra Deus, né? Quando você não consegue o que você solicita ali, né, naquele momento ali de dificuldade. E a fé humana, a fé divina,
ele é uma sementinha que nasce conosco, né? Desde pequenininha a gente já tem aquela sementinha da fé dentro de nós. Então, com o passar dos anos, da nossa encarnação, a gente vai cultivando essa fé. Aí, dentro do Evangelho, nós temos vários tópicos, né, que abordam a fé. Por exemplo, a tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. E por último, acho que é a que é mais falada, né, que a gente até, quando a gente vai exemplificar, a gente usa ela, que é a fé transporta montanhas. Então, quando você tem uma fé sólida, que ela não é assim, do dia para a noite, eu tenho fé, eu vou... Não, é uma coisa que você vai conquistando conforme as suas dificuldades, né? Quanto mais dificuldades você tem, mais você vai fortalecendo essa fé. Conforme essa fé que você tem, transporta as montanhas, que as montanhas simbolizam os problemas, né? As dores que a gente tem. E o que nos dá a certeza de que tudo ficará bem no final é que a dor, toda dor, ela é passageira, ela tem data de validade. Então, nenhuma dor é eterna. Deixa eu ver que eu tinha separado uma historinha, mas... a parábola da figueira seca, que fala também da fé, né? Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E, aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passaram pela figueira. Viram que ele secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoastes? Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser esta montanha: levante-te e lance-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá. Assim verá acontecer. Então, essa parábola aqui, comparando nós às figueiras, né? A figueira, que nós temos folhas e damos frutos. Vai depender da gente. Todos nós temos as folhas, né? Que somos as qualidades, a capacidade. E os frutos são as coisas boas que a gente vai fazendo. Então, se você quer resolver um problema, estou com um problema, e cruzar os braços, se desesperar, eu acho que compara basicamente essa figueira, né? E você vai se secar, ou vai se destruir, né? Então, você ter fé e confiar, tudo vai dar certo. Né? Que a fé nada mais é do que confiança. E, assim, o grande problema que a gente vê da fé, assim, no mundo de hoje, é que no mundo materialista que nós vivemos, as pessoas estão depositando a confiança nas coisas materiais, né, no dinheiro, no corpo, nos bens materiais que você tem, e não nas coisas de cima, né, dos céus, de Deus, né? As coisas dos céus, você vai levar por encarnações e encarnações, e isso sim vai te aliviar das dores. Aí o grande problema é que às vezes as pessoas se desesperam, porque a fé é uma incerteza, né? Porque você tem aquela fé, mas você não sabe quando vai sanar o seu problema ali que você está passando. Você tem que confiar e esperar a providência divina, que Deus vai mostrar o caminho certo. Como eu disse anteriormente, através das circunstâncias que vão mudando e das pessoas que Ele vai colocando no nosso caminho. Então, tudo no final fica bem. Bom, passando para o próximo tópico, agora vamos falar um pouquinho sobre a esperança. Então, se a fé é você confiar em algo, né? Como eu te disse, Deus, né? Como eu citei aqui, a esperança é tendermos a Deus, é você ter confiança também e continuar firme e forte naquele ideal que você acredita.
Então, se você tem fé, por exemplo, que você vai curar a patologia que você está passando ali, a esperança é isso, é você não deixar a fé ficar caindo ali, né? Minha fé baixando, a esperança é o que vai te manter firme e que vai dar certeza que você vai conseguir. Essa é a esperança. Aí aqui tem uma historinha de Paulo. Nas epístolas de Paulo encontramos diversas frases sobre a esperança. Eis algumas delas. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Tendo por capacete a esperança na salvação, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Discorre sobre a suprema excelência da caridade. Depois de tecer comentário sobre a parte e o todo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. Então, a esperança é o que nos move, que nos mantém firme, né? Que teremos dias melhores, de que a dor ela não é eterna, ela vai passar, né? E ela é uma consequência da fé. Então, se você tem fé, você tem esperança. E passando para o próximo e último é a caridade, né? A caridade nada mais é que, vamos dizer, a parte prática, né, dessas duas outras virtudes, que é a fé e a esperança. Aqui no finalzinho fala que, dentre as três, a mais importante é a caridade. Por que a caridade? Porque a caridade nada mais é que o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você ama seu próximo, você vai fazer sempre o bem, né? Sempre a caridade. Aí, dentre as parábolas, né, que fala sobre a caridade, a gente tem o bom samaritano. Nela narra-se que um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que o sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava este homem e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois dele derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos retribuirei no meu regresso. Então, essa parábola simboliza que um homem que não era um homem religioso parou e auxiliou aquele irmão que estava caído lá, ferido. E passaram mais outros homens religiosos, né? E não auxiliaram esse irmão. Passou do outro lado, ignorou. Então, mostra que conhecer as coisas de Deus é importante, mas a fazer o bem ao próximo não depende de religião, né? Depende do nosso coração, das nossas boas ações que a gente vai fazendo. Outro exemplo também de passagem do Evangelho é o óbolo da viúva. Ela tinha pouco dinheiro, e mesmo assim ela contribuiu com as doações na igreja. Então, aqui a gente falou de um cuidado com um desconhecido e também com bem material, né? Um pouquinho que faltou para ela, que faltaria para ela doou para ajudar outras pessoas. Mas existem várias formas, né, de caridade. Não só a caridade material, como agora também a gente está passando por essas guerras aí que estão tendo no mundo, né? Um momento de
de se colocar na dor do outro também, né? Uma forma de caridade, de estar vibrando positivamente, orando, né? Pedindo amparo para essas pessoas que estão lá no desespero. Aí, só para finalizar, uma historinha. Do espírito Irmão X, no capítulo 28 de Contos e Apólogos. Narra o caso de um conferencista que estava preparando a sua palestra. Os seus escritos exaltavam o amor ao próximo, dando a entender que o caluniador é um teste de paciência. Os vitimados pela ofensa estavam recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar a desesperação, chuva de veneno, invisível, etc. No meio dessa preparação, a velha criada veio trazer-lhe o chocolate, que, sem o perceber, deixara cair uma mosca. O conferencista, tão logo toma consciência, fato, e fica deveras irritado com a serviçal. Depois, um condutor de caminhão arrojara o veículo sobre um dos muros da residência. O dono da casa foi à rua, como que atingido por um raio, chamando o motorista de criminoso. O condutor se prontificou a pagar todas as despesas, mas mesmo assim quis chamar a polícia. Enquanto estava ao telefone, algumas crianças entraram no terreno e pisaram os cravos que tinha cuidado no dia anterior. Exasperado, falou para as crianças: vagabundos, larápios, já para a rua. Voltando para sua escrivaninha, leu o seguinte texto, grafado por ele mesmo: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Reconheceu quão fácil é ensinar com as palavras e quão difícil é instruir com os exemplos. E, envergonhado, passou a refletir. Então, aqui é um exemplo de que ele ia pregar, né? Sobre a paciência. E na prática mesmo ele não conseguiu. Né? Ele foi agressivo com as pessoas. Mas aí, mais na frente, ele leu a frase, né? Quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Só para finalizar aqui, então, se os homens se amassem com um amor mútuo, né, como é o que classifica a caridade, né, se amar ao próximo, a caridade seria muito mais bem praticada. Seria mais fácil, né? E o que prejudica essa prática é que o egoísmo, né? O egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo e o orgulho. Porque, é claro, a gente quer sempre mais para nós e menos para o outro. O problema é do outro, né? Se o outro está passando por alguma dificuldade, não é nosso problema. E segundo os ensinamentos que Jesus nos trouxe, não é, né? Então, Jesus nos coloca aí essas 3 virtudes aí, que é o caminho, né? Para a salvação, para sermos pessoas, espíritos puros, né? Mais no futuro. E confiar sempre que Deus está aqui nos auxiliando em todas as nossas dificuldades, sejam elas quais forem, a complexidade que for. É isso aí. Como a Alane disse bem, né, nós estamos vivendo um momento assim, de tanto desafio, né, na questão mundial, da guerra e tudo mais. E a gente sempre está estudando que a paz do mundo começa em mim, né? Como diz a música. Paz do mundo começa em mim. E eu preciso, então, se eu quero a paz, eu preciso construir a paz o tempo todo. E todo esse comportamento da caridade, né? Da fé, né? Faz parte, né? Uma coisa não funciona sem a outra. Então está tudo interligado. É o grande desafio que nos coloca. Encaminhar então para as nossas radiações. Quando a gente fala radiações, quer dizer que nós emitimos ondas, energias, nós geramos energias, nós somos energia e vivemos energia o tempo todo. E tudo que nós fazemos e tudo que nós estudamos aqui é justamente também para gerar boas energias, através da nossa boa vontade. Então, gratidão, Senhor, gratidão aos amigos espirituais, aos benfeitores,
incluir o Alane, a nos trazer essa mensagem de paz, de amor, que todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos presentes nesse momento, nos unamos em oração, que peçamos a Deus que essa mensagem possa nos motivar a nos transformar, a buscar a paz, aquela paz que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Nós possamos construir essa paz dentro de cada um de nós.